Ação aqui no PowerPoint. Quando tiver alguma anotação, eu vou fazer no caderno pautado, tá? E eu peço que vocês tenham em mãos também o caderno pautado. Se quiser colocar o título Revisão Teórica 2020, pode colocar, tá bom? Vamos lá então. Primeiro módulo vai dar a definição de música. O que é música mesmo? Música é a arte dos sons. Quando a gente diz arte, é tudo o que envolve expressão de sentimentos. É um tipo de arte, tá? Antigamente, nós também temos a definição de que música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Mas o MTS simplificou, porque nós vamos primeiro conhecer quais são os tipos de som, tá? E o que é o som? O que será que é o som? Som é tudo o que ouvimos. Tudo que nós conseguimos ouvir é um tipo de som, certo? Ah lá, pessoa falando e nós ouvindo, ou algum barulho, algum ruído, certo? Agora, nós vamos entender quais as espécies de sons que o nosso ouvido percebe, tá? E isso é muito importante. Primeiro, ele vai classificar em duas espécies: sons naturais. O que são sons naturais? Todos o que são emitidos pela natureza. Eu já gosto de colocar aí, acrescentar, que são sons que não precisam da intervenção humana. Então, se vocês puderem anotar do jeitinho que tá aí, tá? No PowerPoint. Então, vocês vão colocar aí sons, ponto, depois de etc., que não precisa da intervenção humana. Por exemplo, o trovão. O homem não precisa ir lá, bater palma para o trovão emitir um som. Não, é a natureza que faz sozinha. O vento não é o homem quem produz. O mar também não, certo? Então, são sons emitidos pela natureza e pelos animais, tá? Deixa bem claro isso, porque os animais pertencem à natureza. Por exemplo, eu não tenho controle sobre o cachorro o momento que ele vai latir. Eu não consigo estabelecer uma hora que o leão vai rugir. Então, são sons que pertencem à natureza. Depois, o outro tipo é o sons produzidos. Muita atenção aqui, porque os sons produzidos existem dois tipos, tá? Primeiro, aqui ele colocou vozes ou instrumentos. Eu já gosto de colocar diferente. Então, aqui ele colocou, ó, uma pessoa falando, cantando e alguns instrumentos, tá? Nós vamos descobrir que esse tipo de som que ele tá falando aqui é o som musical, mas existe o som não musical. Então, pode acrescentar aqui, ó, sons produzidos, 2 pontos. É todo tipo de som que precisa da intervenção humana. Então, se o homenzinho não abrir a boca e forçar o diafragma para cantar, não tem música cantada. Se um músico não tocar um instrumento violino, não tem som emitido, certo? Próximo, tente adivinhar os sons. Aqui eu acho que ele não tá colocando, não mesmo. Então lá, os sons produzidos, primeiro, podem ser, sons musicais e não musicais. O que é um som musical? Isso é uma definição teórica da física, tá? É o resultado de vibrações sonoras regulares. Acrescenta aí, por favor, é tudo que vem de instrumentos e canto.
é um som musical, tá bom? Veio de instrumento e a pessoa está cantando, é som musical. Olha lá. O que são vibrações sonoras regulares, ó? Ó que belezinha, ó. Ela tem uma constância, tá bom? Olha lá. Ou do piano ou do violoncelo. Veio de instrumento, som musical. Olha lá, ele coloca o tipo de som. Só não tô conseguindo aplicar aqui, mas tudo bem. Som não musical. São os ruídos. Para aqui, certo? Resulta de vibrações sonoras irregulares. Então, recapitulando, não vem da natureza. O que animal e natureza sons naturais. Veio de um instrumento, de um canto, som musical. Ah, e o barulho do liquidificador, da batedeira, da furadeira, do motor do carro, são sons não musicais, vibrações sonoras irregulares. Ó como fica a vibração. Ruído, furadeira, motor elétrico, certo? Daí, então na verdade existem 3 tipos de som, tá? Vamos recapitular aqui. O som. O nosso ouvido percebe 2 espécies, naturais, produzidos, que podem ser musical e não musical, correto? Próximo. Exercícios. Ligue, isso daqui está no MTS, tá? Com os traços, as palavras aos sons correspondentes, tá? Tá lá no MTS, na página 8. Certo? Todo mundo acho que já fez, é só para recapitular. Agora vem na parte importante que nós falamos do vídeo. Os elementos mais importantes da música são 3: melodia, harmonia e ritmo, tá? Lembrando que a melodia, esses 3 elementos, podemos dizer que são as 3 partes da música também, como no vídeo que eu mandei, tá? No MTS, ele vai falar primeiro do ritmo, mas a gente precisa entender a concepção de melodia e de harmonia. Vamos lá. Melodia é a combinação de sons sucessivos, ou seja, um após o outro. Por exemplo, temos aqui a clave de Sol, certo? Se eu venho aqui e desenho uma notinha aqui, outra do lado, outra embaixo, outra mais para cima, outra mais para cima, outra embaixo. Quando eu faço essa leitura, é um som após o outro. Isso é melodia, que lá no vídeo ele fala que é a letra da música. Entendeu? Então, com a melodia, eu sei se eu estou tocando Parabéns para Você, é a letra da música. Eu canto a melodia, correto? Harmonia é a combinação de sons simultâneos. O que são simultâneos? Quando são tocados de uma só vez, 2 ou mais sons. Vou continuar na clave de Sol aqui. Por exemplo, se eu faço isso daqui, ó. Estou tocando 2 notas. 2 notas. Duas notas, certo? Então, isso é quando eu estou tocando 2 notas.
ou mais, ao mesmo tempo, é uma harmonia. A harmonia é o que vai dar sentimento à música, certo? Eu posso, se eu tocar somente a melodia, eu só estou cantando. Agora eu quero transformar aquela música em alegre ou triste. Eu vou usar a harmonia. Daí vamos lembrar. No órgão, no teclado, que mão que nós tocamos uma nota de cada vez? É a mão direita. Que, no caso, nós tocamos a clave de Sol. A harmonia é quando a gente toca mais de uma nota junto. Então, se eu estiver tocando a mão direita e a mão esquerda, já tem uma harmonia, certo? Porém, para nós, fica representada pela clave de Fá, que é a mão esquerda. Aqui é uma exceção, tá bom? E agora vamos no ritmo, que eu gostaria muito que vocês colocassem essa definição no caderno de vocês. É a divisão ordenada do tempo, quando eu combino som curtos, longo e silêncio, tá? Então, eu tenho um silêncio aqui e eu estou, a cada setinha dessa, eu bato a minha mão, tá bom? Eu vou bater aqui na mesa, por exemplo, silêncio, 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 silêncio. Isso é uma combinação de diferentes durações. No caso, eu combinei uma duração semelhante com silêncios semelhantes. Exemplo de ritmo constante, aquilo que não muda, tá? Porque o ritmo pode ser inconstante também. A batida do coração, o pisca-alerta do carro.